Fala, pessoal bonito do YouTube brasileiro! Beleza? Eu sou o professor Samuel, comigo está tudo bem e espero que esteja tudo belezinha com vocês aí também. Hoje nós vamos para mais uma aula de trigonometria no triângulo retângulo. De fato, essa é a nossa primeira aula, porque as outras eram pré-requisitos e nós discutimos mais sobre o Teorema de Pitágoras. Agora, gente, nós vamos começar com razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Bora lá? Então, pessoal, aqui nós temos um triângulo ABC, retângulo, pois tem um ângulo de 90 graus, e o lado oposto ao ângulo de 90 graus nós chamamos de hipotenusa. Os outros dois lados são os catetos. Lembra? Discutimos isso nos pré-requisitos. Agora, gente, eu vou dizer mais uma coisinha para vocês. Quando a gente estiver olhando para um ângulo do triângulo retângulo, e quando eu falo um ângulo, eu estou pensando nos ângulos agudos aqui, ó, olhando, por exemplo, para o alfa, o cateto que é oposto ao ângulo alfa, nós vamos chamar de cateto oposto. Isso mesmo, nada criativo, né, gente? Mas o importante é que faça sentido. Então, cateto oposto a alfa. Como assim? BC é um cateto, AC é um cateto. Agora, se você estiver olhando para este ângulo, esse cateto BC, nós vamos chamar ele de cateto oposto. Oposto ao ângulo que eu estou considerando. Se eu estou olhando para o ângulo alfa, é o cateto oposto a alfa. Gente, o que sobrou aqui, ó, se chama cateto adjacente. Belezinha, pessoal? Então é isso. Você tem a sua hipotenusa, lado oposto ao ângulo de 90 graus, os outros dois lados são os catetos. Agora você está olhando para o ângulo. Vamos pensar aqui, ó, ângulo alfa, o ângulo relativo ao vértice A. Então, o BC é o lado oposto a alfa. Então, ele é o cateto oposto. O que sobrou é o cateto adjacente. Agora, gente, vamos olhar uma animação. Bora lá. Então, pessoal, olha que coisa linda que nós temos aqui, ó. Nós temos um triângulo retângulo ABC. O segmento AB é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então é a nossa hipotenusa. E a medida do segmento AB, a medida dessa hipotenusa é de 5,34. O segmento BC é um dos catetos. Olhando para este ângulo de 26 graus, esse segmento é o lado oposto a esse ângulo. Então, nós dizemos que é o cateto oposto a esse ângulo, ou relativo ao vértice A. E a medida desse segmento é de 2,35. Agora, olha só que interessante. Eu estou aqui comparando, eu estou fazendo uma razão, eu estou fazendo uma divisão entre as medidas do cateto oposto ao vértice A pela sua hipotenusa. Então, qual é a medida do cateto oposto ao vértice A? É a medida do segmento BC, que é 2,35. E aí, quando eu divido pela hipotenusa, que é a medida do segmento AB, está dando 5,34. Quando você faz essa razão, você faz essa divisão, dá 0,44. Agora, olha que coisa mais linda! Gente, olha o que vai acontecer aqui, ó. Agora eu estou diminuindo o triângulo. À medida que eu estou diminuindo o triângulo, o meu ângulo é o mesmo. Obviamente, as medidas dos segmentos aqui do BC e da hipotenusa, elas mudam, mas a razão aqui, gente, continua a mesma, 0,44. Nossa, que da hora! É, pessoal, nós estamos vendo uma relação entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo que está relacionado somente com esse ângulo, não está relacionado com as medidas dos seus lados. Vamos aumentar aqui, ó, e olha o que está acontecendo, ó. Apesar desses segmentos estão ficando grandes, o que está acontecendo com a razão? Continua 0,44. Então, pessoal, nós dizemos que a medida do cateto oposto pela hipotenusa, ela é constante quando você tem aqui esse ângulo de 26 graus. Ah, lógico, se você mudar o ângulo, pessoal, opa, deixa eu colocar aqui, ó, 36 graus. Aí mudou para 0,59. Só que se nós diminuirmos o triângulo, essa razão, ela é a mesma, 0,59. Nossa, que muito louco! Exatamente, pessoal. E essa razão
nós vamos definir como seno do ângulo A. Tudo bem, gente? Vamos voltar para lá. Então, pessoal lindão do YouTube brasileiro, o que nós discutimos foi uma coisa sensacional. Nós vimos na animação que se você tem um ângulo alfa e você faz a razão, a divisão da medida do seu cateto oposto a este ângulo pela medida da sua hipotenusa, essa razão permanece constante. Essa razão, que nós vamos denominar razão trigonométrica, definiremos como seno do ângulo alfa. Então, eu vou colocar aqui para vocês, gente. Está aqui, ó, seno de um ângulo alfa. O que é o nosso seno de um ângulo alfa? É a medida, apesar de eu não ter escrito aqui, ó, é a medida do seu cateto oposto a alfa, então no caso é a medida do segmento BC, neste caso, dividido pela medida da sua hipotenusa. Então, pessoal, à medida que você muda o seu ângulo, se esse ângulo é de 30 graus, 45 graus, 60 graus, estas razões mudam. Então, você vai ter diferentes valores para senos quando você vai mudando os ângulos. Entretanto, se o ângulo é o mesmo, não importa se o triângulo é pequenininho, se o triângulo é muito grande. A razão entre o seu cateto oposto a alfa pela hipotenusa é a mesma. Pessoal, o que seria então o cosseno de um ângulo alfa? Nós vamos definir como a medida do seu cateto adjacente pela hipotenusa. Então, olha aqui, ó, escrevi para vocês, ó, cosseno de um ângulo alfa é igual a cateto adjacente a alfa dividido pela hipotenusa. E, de novo, se você deixar esse ângulo alfa igual a 30 graus, por exemplo, não importa se o seu triângulo é desse tamanho, se é muito grande ou se ele é pequenininho. Se o ângulo é o mesmo, a medida da razão entre o seu cateto adjacente pela hipotenusa é a mesma, e é o nosso cosseno. E para encerrar, gente, a nossa última razão trigonométrica é a nossa tangente. Muito bem, pessoal. A tangente de um ângulo alfa é a medida, é a razão entre o cateto oposto pelo seu cateto adjacente. Galera, nós matemáticos somos preguiçosos, a gente não vai ficar escrevendo toda hora, então nós vamos simplificar isso aqui. Como a gente vai simplificar? Nós vamos dizer o seguinte, ó, seno, aqui ó, seno de um ângulo alfa. Então a gente escreve aqui, ó, seno de um ângulo alfa. O que vai ser isso? Vai ser uma razão. Então você vai colocar aqui, ó, uma divisão entre a medida do seu cateto oposto ao ângulo alfa pela sua hipotenusa. Então, gente, isso aqui que é o seno de um ângulo no triângulo retângulo. Beleza? Agora, gente, o cosseno de um ângulo é o quê? O cosseno de um ângulo alfa, cosseno de um ângulo alfa é igual, o que nós vamos escrever assim? Cateto adjacente, isso dividido pela hipotenusa. Exato, gente, não tem segredo. A tangente, nós vamos escrever TG, e em alguns livros vocês vão encontrar como tan, tudo bem? Então, mas aqui para a gente vai ser TG. TG, de tangente, de um ângulo alfa é igual ao que, gente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, a famosa coca. Tranquilão? Belezinha? É isso aí, galera. Para encerrarmos esse vídeo, alguns alunos, eles falam assim para mim, ah, professor, é um tal do soca à toa. Aí eu, soca à toa, garoto. O que é isso? Ah, professor, aqui, ó, soca toa. E o que significa esse soca à toa? Você tem aqui, ó, seno. O que seria o seno? É o cateto oposto dividido pela sua hipotenusa. Ah, e quem seria o C aqui? O C, então, seria o nosso cosseno, que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E para encerrar, T, então, é a nossa tangente. E quem que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente.
Então, isso que nós colocamos aqui são as razões trigonométricas nos triângulos retângulos. Beleza, gente? Nós vamos ficar por aqui e na próxima aula nós vamos discutir alguns exercícios sobre isso. Tudo bem? Um grande abraço! Tchau!